vem uma voz do além, em alemão, dizendo para mim que está ao vivo, voltou ao vivo a CPMI. Vamos acompanhar. Não foi o ato terrorista ou vai permanecer calado? Sabe por que foi um ato terrorista? Porque é uma postura comum de terroristas extremistas radicais, porque eles agem assim. E sabe por que agem assim, general? Agem assim porque são fracos. Fracos. É isso que são fracos, porque não têm condições de travar uma guerra assim, ó, frente a frente, olho no olho. Quando fica assim, fica caladinho. Quando fica assim, não tem a coragem de expor aquilo que realmente pensa, aquilo que realmente sente. Vocês perderam as eleições, general. Perderam. Perdeu, Playboy. Perderam as eleições e não tiveram qualquer tipo de força de agir. Não tiveram força de agir porque o governo Lula foi democraticamente eleito. Como é que o senhor se sente com essa derrota nas urnas? Vou ficar calado. Calado. Seu silêncio é ensurdecedor, general. E com esse seu silêncio, o senhor quer que nos convencer que no dia 8 de janeiro não foi um ato terrorista, que no dia 8 de janeiro não foi a tentativa de um golpe, que vocês não tiveram sequer a competência para realizar o golpe, porque são fracos. Eu digo mais, vocês não vão nos convencer, porque não tem como crer que no dia 8 de janeiro era um domingo no parque com Silvio Santos e suas clientes do Baú da Felicidade rodando aqui pela Praça dos Três Poderes. Não, general. Lembro que essas pessoas idosas, crianças que lá estavam, elas sim são vítimas. Aqui a gente percebe uma narrativa golpista para dizer que era um movimento de crianças, idosos, de pessoas inocentes, que elas são vítimas. Mas elas de fato são vítimas. Mas vítimas sabe de quem? Vítima desse terrorismo, porque o terrorismo é um teatro. E eu digo mais, os extremistas radicais, que aqui está cheio deles, e usam exatamente essa narrativa para agir, fizeram com que essas crianças, esses idosos, fossem na frente, exatamente para criar esse teatro de que não era um golpe e de que não era um ato terrorista. Mas eu ouso mais uma vez aqui, só que dessa vez fazendo referência ao podcast Medo e Delírio em Brasília, para concluir que deu errado, deu muito errado, general. Eu peço que o general olhe para mim quando eu estiver falando, porque não tem condições de fazer... Não, estou falando com o general, não estou falando com o presidente. Poxa. Peço que o general olhe para quando eu estiver falando, porque eu estou fazendo os questionamentos. Como eu disse, general... Eu gostaria que o senhor, general, olhasse para quando nós... Senhor general, o senhor se acha muito engraçadinho, né? O senhor se acha um humorista, né? Deixa eu lhe falar uma coisa. Eu quero aqui, senhor presidente, me solidarizar. A deputada senadora Elisiane, a senadora Ana Paula, a senadora Jandira, a deputada Duda. Pois o senhor xingou, falou palavras de baixo calão aqui para poder agredir essas mulheres. Mas comigo é diferente, general. Não pense, não confunda as coisas, não. Essa acusação Isso aqui não é seu fundamento. grupinho de WhatsApp que o senhor fala o que quer e depois vem aqui desmentir e ficar calado. E eu lhe digo mais, senhor general, não venha fazer dessa CPMI uma chacota, porque o que a gente quer aqui é investigar. Investigar o que aconteceu no dia 8 de janeiro. O que aconteceu, pois a democracia ficou em risco. E graças à sua incompetência, a incompetência desses terroristas e as forças das instituições de justiça e a força de um governo democraticamente eleito... Eu passei 45 anos no Exército, nunca fui considerado incompetente. O senhor é o primeiro, Vossa Excelência é o primeiro que me considera incompetente. Eu lamento a sua... Então deixa eu lhe falar, então se o senhor não é incompetente, está escondendo o jogo, porque veja só, o senhor não responde essa CPMI, uma hora diz que esqueceu, outra hora se diz desinformado. Que tipo de ministro é esse? Que não sabe, que esquece, que é desinformado? Não é incompetente? Responda, general. Não vou responder isso aí não é, isso não é questionamento de nada. Se esqueceu. O senhor não quer apurar nada. Se não sabe, se esqueceu. Então, isso não é incompetência? Não é incompetência? Eu tenho direito ao silêncio. General, doeu perder a eleição? Foi difícil perder a eleição?
o que o senhor faria para manter, eu estou perguntando, senhor presidente, o que o senhor faria para manter, o que o senhor seria capaz de fazer para manter esse governo trágico, para manter esse cara que o senhor, em 2018, para a jornalista Thaís Oyama, disse que era despreparado. O senhor esqueceu disso também? Da sua entrevista para a jornalista Thaís Oyama? Não lembra dessa entrevista de 2018? Que o senhor disse que o Jair Bolsonaro é despreparado? Esqueceu também? Isso não é verdade. Não é verdade? Não, claro que não. É mentira? É mentira. É mentira. O senhor está negando a entrevista que deu. Disso aí? Pois eu vou pedir para a nossa assessoria aqui da CPMI, trazer essas informações para que possa, mais uma vez, contrapor o que o senhor aqui fala, pois falta com a verdade, e o senhor está aqui como testemunha e sabe que pode responder por isso. O senhor vai negar, general, que defendeu a ditadura? Diz para mim, qual a sua opinião sobre o golpe de 64? Não foi golpe? Eu já falei sobre isso e vou ficar em silêncio. Aqui o senhor não falou. Não, aqui é CPMI. Aqui não é CPI do DF. O senhor não vai responder? Está com medo de quê, senhor, general? Não vou responder, vou ficar calado. General, deixa eu lhe dizer. O senhor acha que essas suas 4 estrelas, que lhe tornaram num patamar de general, pode lhe tornar inatingível, inalcançável? O senhor está aqui como testemunha. Em nenhum momento eu falei isso ou pensei isso. Então responda. O que o senhor pensa sobre o golpe de 64? Eu tenho o Qual direito... a sua posição sobre a ditadura? Responda. O que isso tem a ver com 8 de janeiro? Tudo a ver. Tem total relação. 64 tem a ver com 2023. Não vai responder não, general? Qual a sua posição? Fale no microfone, general. Eu tenho o direito de ficar calado. Ah, agora o senhor fala dos seus direitos. Só naquilo que compromete. Né? Não pode, não quer ficar calado, não vai responder. Decisão do STF. Se não deve, por que temes? Hein, general? Se não deve... Senhor presidente, peça silêncio aqui essa casa, porque fica um monte de chacrete aqui, levantando a voz aqui para tentar desconcentrar. Eu estou exercendo o meu direito de fala, eu tenho 10 minutos. Eu peço a reposição do meu tempo. Chacrete? Eu preciso falar, e eu estou fazendo um questionamento. Vossa Excelência, fale na sua hora. O senhor defendeu a ditadura militar, o senhor esqueceu disso, general? Responda, general. Tá com medo de quê, gente? Vou permanecer calado. Ah, vai permanecer calado. O seu silêncio a determinadas perguntas dizem muito, mas dizem muito sobre a sua responsabilidade na tentativa de derrubar a democracia. Mas eu finalizo aqui a minha fala citando uma parte da fala de outro colega que me antecedeu, mas com um complemento. A verdade permanecerá. A verdade permanecerá, mas sem anistia. O senhor pode aqui se calar, mas está perdendo a oportunidade de esclarecer os fatos, está perdendo a oportunidade de honrar as suas 4 estrelas. Mas eu lhe digo, a justiça, ela pode demorar, mas ela não falhará, general. Não falhará. Com a palavra, o senador Jorge Seife. A Duda não chegou? Ah, sim, a Duda chegou, perdão. Então, vou dar 5 minutos à deputada Duda, em seguida o senador Jorge Seife. Presidente, primeiro, obrigada pela postura na condução da reunião de hoje. Já lhe parabenizei em outras reuniões e reitero, porque é uma tarefa árdua, porque quando se envolve um tema tão caro, que é a democracia, em alguns contextos, o ânimo exalta-se e a necessidade de uma intervenção mais firme, como o senhor fez, eu agradeço. Explicitando, publicizando, o general Augusto Heleno, quando eu entrei na sala, pediu desculpas por ter me tratado no masculino e fez aquele o senhor pediu desculpa e só dizer que a minha posição, você pode me perguntar quando eu sair, não é essa questão mais... Muito bem, gente, vamos primeiro repercutir essa primeira inquirição que foi feita. Deputado federal do Maranhão, Duarte Júnior. Veja, essa é uma das questões que a gente coloca sobre a utilidade de uma CPI. CPI é um inquérito. CPI é uma investigação.
CPI busca provas documentais, busca quebra de sigilo telefônico, com quem que a pessoa ligou, para quem que ela ligou, sigilo telemático, troca de mensagens, sigilo bancário, fiscal, bursátil, que é da Bolsa de Valores, inquirição. Agora, o que nós vimos aqui foi uma agressão reiterada, sistemática, um desrespeito à testemunha, independentemente da sua condição, mas também levando em conta que se trata de uma pessoa idosa, um general. As perguntas têm que ser feitas objetivamente. Aí não foi pergunta. E então eu queria ouvir aqui, Carol Curimbaba, todos nós aqui aguardávamos perguntas objetivas em sequência. Às vezes, você pode, numa sequência de perguntas, mesmo a testemunha ficando em silêncio, moldar um depoimento. Enquanto você é a favor do golpe de 64, umas bobagens. Carol Curimbaba. Eu acho que hoje em dia as CPIs são moldadas por cortes, né? Os caras vão lá pensando qual corte vai ficar legal, mais bonito, como que eu vou conseguir lacrar. Isso é muito triste, né? Porque esperávamos pessoas minimamente inteligentes, capacitadas, e mesmo que com perguntas objetivas, como o Capês colocou aqui, conduzissem a uma linha de raciocínio, que isso é o que os bons advogados fazem, na realidade, a gente esperava isso, né? Mas isso eu vi raras vezes em CPIs. Na CPI do MST a gente conseguiu ver algumas ilhas de racionalidade ali, tentando explicar sobre reforma agrária, também em outros momentos o resto descambava para cortes. Então é muito triste, porque são pessoas que estão sendo pagas, bem pagas ali para representar a população brasileira e resolver os problemas do Brasil. Mas ali o objetivo não é resolver o problema do Brasil, é lacrar para nas próximas eleições ser eleito de novo, infelizmente. Diego Tavares, a CPI é para investigar fatos certos e determinados ou para o deputado fazer cortes e mandar para o seu público, garantindo a sua reeleição? Evidentemente, hoje, professor Capês, infelizmente, para fazer cortes, enfim, uma situação totalmente descabida, um circo completo. O deputado Duarte Júnior falar para um general, perdeu o Playboy. A última vez que eu ouvi essa expressão foi o dia que eu fui assaltado na cidade de São Paulo. É verdade. Eu fui assaltado, levaram o meu celular, levaram o meu relógio e o meliante chegou para mim e disse, perdeu o Playboy. E a gente vê um deputado eleito... Diego, excelente a sua fala, mas o Jorge Seif entrou agora. Vamos ouvir a pergunta do Seif, senador. O senhor, enquanto senador da República, eleito por praticamente 1,5 milhão de votos, enquanto parlamentar, eu quero pedir perdão ao senhor pelas ofensas daqueles que não respeitam o Exército Brasileiro e não conhecem a sua história. Pessoas aqui, general, não sabem, não fazem ideia o que é uma Ordem do Mérito Naval, que é um título que o senhor tem, tampouco uma Ordem do Mérito Militar, uma Ordem do Mérito Aeronáutico, Mérito Judiciário Militar, Ordem de Rio Branco, Mérito Judiciário Trabalhista, Ordem do Mérito da Defesa, Medalha Militar, Medalha Marechal Hermes, Medalha do Pacificador. O senhor é reconhecidamente uma liderança competente, capaz, patriota, pelo trabalho que o senhor fez no Haiti, no Amazonas, internacionalmente. O senhor é um patrimônio brasileiro. E ninguém vai lhe tirar isso, porque as palavras de meia dúzia o vento leva, porque não são capazes de chegar ao valor do chulé da sua meia. Não tem história, não sabe o que é exército, não sabe o que o senhor fez, dedicando 45 anos da sua vida, de 1966 a 2011, o senhor se dedicou à Pátria Amada Brasil. E eu sinto falta aqui que o senhor esteja devidamente fardado, porque o senhor, sim, deveria vir aqui fardado para honrar o nosso Exército Brasileiro. Teve um outro glúteo flácido que sentou aí, covarde, que traiu a pátria no dia 8 de janeiro. Mas o senhor é uma honra, o senhor é um prestígio, o senhor é uma bênção de Deus. Quero dizer mais. O senhor conhece os artigos 136 e 142 da Constituição Federal? Conheço. Se o senhor sabe e conhece que os artigos 136 e 142 existem na Constituição Federal, discutir sobre os artigos 136 e 142 dentro da Constituição Federal pode configurar em crime? Na sua opinião?
Senador, eu peço desculpa a Vossa Excelência, eu vim aqui como testemunha e eu não tenho conhecimento jurídico para me posicionar em relação a isso. Conheço os 2 artigos, estão sendo muito debatidos, vão continuar sendo debatidos, mas eu não tenho bagagem para Não tem problema, general. o pé com esse artigo. Eu entendo o seu temor, porque hoje não existe democracia no Brasil. Nós vivemos uma ditadura. Sabe por quê? Alexandre Garcia, um homem que eu respeito tanto quanto o senhor, reclamou de uma barragem que estourou no Rio Grande do Sul. Flávio Dino, apagador oficial de câmeras do Ministério da Justiça, que tinha 280 homens embaixo dele para ele dar um comando. Se ele fosse um gestor de verdade, um homem responsável, um homem público, de espírito público, ele falaria: ei, Ibanez não deu ordem, tem 280 homens debaixo de mim. Prenda, controle esses manifestantes. E agora, sabe o que ele falou? Que foi criado o Ministério da Verdade pelo Bessias. Sabe o Bessias? Foi criado o Ministério da Verdade. Aí falaram pela reclamação de um jornalista, ou seja, liberdade de expressão, lixo. Artigo 5º da Constituição, lixo. Artigo 220 da Constituição, General Heleno, lixo. E aí agora vão mandar a Polícia Federal, tweet de Flávio Dino, vão mandar a Polícia Federal por crime de fake news. Não há crime senão a lei anterior que o defina. Agora querem prender um jornalista porque ele reclamou que foram mortas pessoas do Rio Grande do Sul pelas barragens lá mal construídas, ou que abriram ou que fecharam com portas. Essa é a democracia que nós vivemos. Democracia, general. E eu duvido, eu conheço o senhor. Eu passei 4 anos nessa Brasília e quantas vezes tive a oportunidade de ouvir suas sábias palavras, ouvir do seu patriotismo, das suas missões, da sua trajetória, da sua família. E a minha família honrosamente conhece a do senhor e admira o senhor. E hoje o Brasil recebe ditador sanguinário que passa com tanque de guerra em cima de manifestante, que tem uma sentença internacional de 15 milhões de dólares pelos seus crimes contra a humanidade e narcotráfico. O Exército Brasileiro, que não tem mais general Heleno, generais helenos, prestam continência e estendem tapete vermelho. Que triste para nossas Forças Armadas não terem homem de galhardia, de valentia, de coração como o senhor. Mas vamos lá, ainda tem 4 minutos e 20. General, as Forças Armadas, segundo aqui a imprensa e dados que levantamos, possuem 356 mil homens na ativa. Todas as Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica. 356 mil homens. Se realmente General Heleno Ribeiro Pereira, profundo conhecedor das Forças Armadas brasileiras, conhecedor de outras autoridades dentro do Exército Brasileiro, se o senhor cogitasse em sua cabeça fazer golpe de Estado e quisesse e desejasse, diferente de colegas que acham que são incompetentes, o senhor só fazia 5 dedinhos, ó, plique, plique, e mandaria meia dúzia de zap, ó, acabou a brincadeira, invade tudo, para tudo, prende todo mundo, dissolve STF, dissolve parlamento, prende Lula, se o senhor desejasse. Mas desconhece a tua trajetória, desconhece o teu prestígio, desconhece a tua força. Se o senhor quisesse, o senhor faria o tal do golpe. Eu estudo um pouco de golpes militares por todo o mundo. Panamá, Vietnã, Bolívia, Cuba, Venezuela e tantos outros, Camboja, já estudei vários. E eu vou lhe fazer agora a pergunta, general. O senhor já viu golpe de Estado sem liderança? Sem líder? Sem um cara que levantasse a espada pelos poderes de Grayskull? Ou então, independência ou morte? Pelo Caxias? O senhor já viu algum golpe de militar sem líder? Não viu.
Não precisa nem me responder. O senhor já viu golpe militar sem uma tiradeira ou uma arma de chumbinho ou Nerf? Não, quanto mais sem arma de fogo. Esse povo aqui não sabe a diferença de um calibre 22 para o 762. Não sabe o que é a força de umas Forças Armadas, general. Aí por isso que fica falando... Ai, bom, pessoal, eu estava aqui dizendo... Bom, nós estamos vendo aqui o senador Jorge Seif também não fazendo perguntas, praticamente, fazendo considerações gerais. Diego Tavares, você que foi assaltado e o assaltante disse a você perdeu o Playboy, você estava nesse ponto. Perdeu o Playboy. Você concorda que para um golpe de Estado, uma deposição, é necessário alguma estrutura operacional, armamento pesado, etc., como ele está falando, Jorge Seif, e acha que ele deveria ter feito perguntas em vez de fazer considerações? Exatamente, professor. Primeiro, a lei não dispõe qual é a forma de um golpe de Estado. Então, enfim, é uma ponderação até, acho que pouco arrazoada do Jorge Seif, que, assim... É triste. Nós estávamos discutindo aqui, enquanto passava a sonora, que tanto os argumentos da oposição, as críticas da oposição são mal feitas, quanto as linhas de defesa. Novamente, nós temos aí um senador que evidentemente apoia o general Augusto Heleno, é um apoiador do Jair Bolsonaro, que poderia utilizar o tempo dele para fazer perguntas objetivas que ajudassem, de fato, não na questão do mérito, que a gente sabe que a CPMI tem poucas chances de trazer um resultado concreto. Novamente, CPI, CPMI acabam em pizza. Mas ele poderia usar esse momento para colher frutos políticos ali, para trazer informações que depois ele pudesse veicular, mas novamente o que nós vemos é mais um político fazendo cortes para as redes sociais, mostrando que a diferença entre situação e oposição é só mesmo a cor da bandeira, a forma de proceder é a mesma. Meu querido Mano Ferreira, se nós dividíssemos a tela e colocássemos o deputado Duarte Júnior, que falou há pouco, e o senador Jorge Seif fazendo perguntas, nós veríamos dois monólogos e praticamente nenhuma pergunta. Essa dinâmica de CPI, você certamente é uma pessoa muito culta, já viu depoimentos, já viu algum juiz, promotor, advogado inquirir dessa maneira, você fala 10 horas. Eu lembro de uma coisa, o meu irmão uma vez estava interrogando um traficante de drogas, ele havia ingressado de uma organização criminosa da Nigéria e ele falava dialetos, não era nem o nigeriano. Então, o meu irmão fazia uma pergunta, ele conversava com o tradutor juramentado, falavam durante 5 minutos. Aí ele virava, ele nega os fatos. Então eu pergunto, que depoimentos são esses, por favor? Olha, infelizmente a gente vê o triste espetáculo que se tornou a política brasileira, né? Porque não são depoimentos. E é justamente o tipo de postura que contradiz a necessidade da democracia, que é a disposição de construção, a disposição do diálogo. Então, vamos até ao mérito. E sabe o que eu acho curioso? A oposição fala tanto sobre a responsabilidade que precisa ser cobrada do general Gonçalves Dias como ministro do Gabinete de Segurança Institucional. Mano, eu vou pedir licença. Se puder colocar, o Ramagem é um delegado federal, sabe inquirir. Vamos ver se sai alguma pergunta, por gentileza, acompanhe e voltamos com o Mano. Amazônia, primeiro comandante das forças de paz na ONU, no Haiti, que sua carreira acadêmica nas Forças Armadas, General Heleno foi o primeiro colocado nos 3 principais cursos de formação do Exército Brasileiro, na AMAN, na ESAO e na ESEME. Recebeu a medalha Marechal Hermes. 3 medalhas. É tricoroado. Fato raro na história militar. Fato raro na história militar. Senhor general, o senhor é um símbolo de competência e de excelência, não apenas para o Exército Brasileiro, mas para todo o Brasil e para todo o cidadão de bem. O senhor está aqui como testemunha. Não há qualquer investigação em face do senhor, o senhor não foi ouvido em depoimento nenhum. Agora, em razão da sua carreira, eles querem ofendê-lo, vêm aqui para ofendê-lo e tentar incriminá-lo. O senhor não era... No 8 de janeiro, o senhor não estava mais como chefe ministro do GSI, não estava trabalhando mais com a presidência, não tinha mais contato nenhum com a presidência da República. O senhor não promoveu os atos, não financiou, nem estava nos atos de 8 de janeiro. O senhor não tem qualquer relação com 8 de janeiro. Uma primeira pergunta para o senhor, general.
O senhor trabalhou 4 anos com o presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, nos 2 últimos meses que já havia o resultado das eleições, que o presidente já sabia que deixaria o poder. O senhor acha plausível, há alguma lógica, que haja alguma ruptura constitucional depois de deixar o poder, em janeiro, já com outro presidente? Ou é um absurdo? Eu acho que é uma especulação que não tem fundamento, é uma coisa que normalmente não aconteceria, como não aconteceu. E a própria posição do presidente, eu já falei isso aqui umas 2 ou 3 vezes hoje, o presidente Bolsonaro, ele estabeleceu, principalmente conosco, que estavam muito próximos, que ele ia jogar dentro das 4 linhas. Não aceitou nenhuma proposta que atravessasse a Constituição, que pudesse causar um abalo profundo no país e podia causar até uma guerra civil. Ele nunca se propôs a partir nesse caminho. Ele sempre se colocou. Ele tem a maneira dele de falar, perfeito, mas jamais ele cogitou, como nós todos sabemos, de fazer isso. É uma invenção ilógica, inclusive. O senhor era o ministro-chefe do GSI no 7 de setembro de 2022 e 2021, general. O senhor se lembra quantas pessoas havia na esplanada dos ministérios ali no 7 de setembro de 2022 e 2021? É cifra de 1 milhão de pessoas. Né? Mais de 1 milhão. Algum prédio público sofreu algum dano? Não, nada. No 8 de janeiro de 2023, general, havia cerca de 4.000 pessoas, como já comprovamos aqui por depoimentos da Polícia Militar e de demais. Nós já comprovamos aqui que a Polícia Militar estava com efetivo que não era condizente, que o GSI tinha ciência de tudo e foi omisso, que o MJ tinha ciência de tudo, aparelhou a Força Nacional e não a empregou, que eram cerca de 4.000 pessoas, mas que na realidade, dentro desses manifestantes, apenas 500, no máximo 1.000, eram vândalos, sem nenhum apoio político, sem apoio militar, sem qualquer liderança, que entraram para uma quebradeira, que tem que ser responsabilizado quem praticou esses crimes. Eu entro na pergunta que não foi feita, fazendo um comparativo da sua experiência. Isso se trata de terrorismo, golpe de Estado? O que seria um golpe de Estado para o senhor? Isso aí eu já coloquei alguns pontos que eu considero que são essenciais para se falar em golpe de Estado. Precisava ter um chefe, né? E não tinha esse chefe já planejado. Né? O golpe de Estado precisa ter alguma tropa, nem que seja paramilitar, para impor uma decisão a um país. Não é uma coisa que aconteça, entra aqui, senta aqui na cadeira. Não acontece dessa maneira. Bem, conforme até o senhor declarou, e nós todos sabemos disso, o presidente Bolsonaro se manifestou por diversas vezes que não sairia das 4 linhas da Constituição e realmente não praticou nenhum ato que viesse a desobedecer a ordem constitucional. O presidente Bolsonaro participou do pleito eleitoral. Após o resultado, teve uma reunião com os ministros do STF, reconhecendo o resultado. Ao final do ano, fez sua mudança dos prédios, dos palácios, da Alvorada e do Planalto. E uma outra questão que ele também anuiu e fez a transição legal de governo, inclusive com os seus ministros. Eu sei que o senhor já fez uma exposição sobre a transição, eu preciso que o senhor enfatize mais como foi a transição, o contato com o general G. Dias, se houve a disponibilidade para ele trabalhar, ter consciência e poder fazer suas indicações. No caso, o general G. Dias não era um desconhecido para mim, ele tinha sido meu cadete e nós convivemos várias vezes ao longo da vida e a nomeação do general Gonçalves Dias demorou a acontecer. Assim mesmo, eu pedi ao general Penteado que fizesse uma ligação com ele e dissesse que o palácio estava de portas abertas. Eu tenho um assessor parlamentar que é muito amigo do Gonçalves Dias, que disse a ele, olha, vamos ligar para o João Heleno. Foi a única vez que eu consegui falar com ele no telefone, foi quando esse assessor colocou no telefone comigo. Eu fiz questão de reiterar que o palácio estava aberto, que ele tinha liberdade de manobra, que ele podia escolher quem ele queria
e com aquela limitação, porque o limite dessa escolha se dá aos DAS-4 e DAS-5. Esses podem ser trocados. Menos 5% do efetivo do GS5. Menos de 5%, porque esse pessoal vem de órgãos de Estado e são escolhidos pela competência. Não apenas militares, mas a própria Polícia Federal indica, o Itamaraty indica. E não tem nenhuma conotação política. Ali não é uma escolha política. Ninguém vai para ali porque o carro estava adesivado com não sei o quê. Nada disso. Por isso eu gostaria de frisar, general, que eu trabalhei com o senhor e assisti, estava em diversas reuniões e palestras. O senhor sempre tratou toda a exposição e toda a reunião como questão de governo e de Estado. Sempre nunca como uma questão política e discussão política. Eu sempre fiz questão, porque eu sabia que quem estava ali eram funcionários de Estado. Estavam ali para defender o Estado brasileiro. Então, não era uma atuação sensata tentar fazer qualquer política usando os funcionários, os servidores do GSI. Então, eu ali sabia que eu era um ser político, mas era só eu, uma questão de função, né? Muito bem. Mas nunca usei isso aí para fazer propaganda de nada. General, uma última pergunta. Como o senhor colocou, o senhor sempre recebia o presidente da República, recebia inclusive quando ele desembarcava e dava os primeiros informes e informações como uma atividade precípua do GSI. Na sua atividade, tendo alertas, informes de ameaças, possíveis ameaças, inclusive de invasão, dias antes, qual a certeza que o senhor tem que o senhor avisaria ao presidente da República? O presidente da República estaria ciente dessas ameaças tão demonstradas, não apenas pela BIM, como outros órgãos da Administração Pública Federal? Isso era uma obrigação básica minha, né? E nós vivemos juntos algumas reclamações do presidente com relação a informações que demoravam a chegar, porque esse é um conceito muito importante na área de inteligência. Uma coisa é um informe. Isso tem evoluído muito rapidamente. Mano Ferreira, nós estamos acompanhando aqui, você foi muito feliz numa observação. Até agora, mano, nós estamos, faz 15, 20 minutos, o Ramagem faz boas perguntas e fez algumas perguntas muito interessantes. Mas, mano, a pergunta que faltou, segundo o Mano Ferreira. Pois é, a direita tem falado tanto sobre as responsabilidades do general Gonçalves Dias no dia 8 de janeiro. A pergunta que faltou a um ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional seria: que medidas de segurança o senhor tomaria caso estivesse no cargo de ministro do Gabinete de Segurança Institucional no dia 8 de janeiro e recebesse um relatório da ABIN falando do que poderia acontecer? Quais seriam as medidas de segurança adequadas? Na minha visão, seria uma pergunta óbvia, caso a direita tivesse um mínimo de estratégia coesa de atuação na CPI. O que a gente vê, mais uma vez, com esse episódio aí de falas meio sem nexo, que não existe. E é essa pergunta muito inteligente, mano, porque tiraria o general Augusto Heleno da defesa, posição defensiva, e colocaria ele numa posição de ataque, posição crítica com relação ao que foi feito supostamente no dia 7 de setembro, que evitou qualquer tipo de distúrbio, e o que deixou de ser feito no dia 8 já com o novo governo. Uma pergunta sem dúvida alguma inteligente.